Oi gente, tudo bom? Vocês pediram e aqui estou eu para falar um pouquinho mais sobre mim. Foi feita uma enquete lá no Instagram sobre 3 temas que vocês gostariam que eu falasse aqui nesta semana. E foi escolhido com 98% um pouquinho mais sobre mim, de quem me segue me conhecer um pouquinho mais sobre mim. Bom, então vamos lá, né? Eu nasci no dia 19/5/1984. Sim, exatamente. Eu estou com 34 anos. 34 anos aí, muito bem vivido, com experiências boas, experiências não tão boas, experiências amargas, mas que tudo nos fez ser quem eu sou hoje. E eu nasci num lar muito feliz, né? Eu sou nós somos em 4 em casa, mas infelizmente o meu irmão mais velho, eu não era mais velha a partir do momento que nós perdemos o primogênito, o meu irmão mais velho, então eu passei a ser mais velho, mas a gente era composto de 4 irmãos, o Leandro, no caso, eu, o Evandro e a Silvana, 2 homens e 2 mulheres. Os pais, eles sempre foram de trabalhar na igreja, eles sempre foram de estar em ministério, de estar ajudando na obra, e chegou um tempo da vida deles que eles foram convidados a ser pastores. Então eles aceitaram de prontidão e assim foi. E a casa dos meus pais sempre foi muito cheio de gente, eles são muito hospitaleiros, eles são muito amor, sabe? E sempre foi muito lotado de pessoas, de gente em casa morando com a gente. A família já não era pequena, nós morávamos em casas pequenas, mas sempre tinha alguém morando com a gente. Ou uma pessoa da igreja que chegava e não tinha onde ficar, então ficava na casa do pastor, ou algum familiar que estava passando por algum problema, eles abriam a porta de casa, ficavam em casa. Então a gente sempre viveu no meio de muita gente. Mas mesmo assim a gente era muito feliz, né? A gente tinha muita unidade, a gente tinha muita comunhão. Brigas com os irmãos, muitas. Eu tenho uma marca aqui embaixo que não dá para mostrar para vocês. Quando foi uma das brigas minha e do meu irmão, eram umas brigas bem assim, pesadas. Era cabo de vassoura, era cabo de macarrão. E assim, gente, porque a gente era muito próximo, era 2 anos de diferença, né? Mas então eu e o Leandro, a gente era muito próximos, então a gente brigava e era briga de gente grande mesmo. Então foi muitas histórias junto com meu irmão, com o Leandro, e eu vou já falar pra vocês o que aconteceu. Eu aprendi muito nova, muito cedo, a cuidar de casa, a cuidar dos meus irmãos, a cuidar das coisas de casa. E então eu amadureci muito rápido. E lá na minha adolescência, lá na minha juventude, não era muito falado sobre os jovens ficarem, era tudo muito meio que normal, sabe? Eu fico com hoje amanhã eu fico com outro, se eu não gostar eu fico com outro, eu beijo, eu faço e deixo acontecer. Né? Mesmo sendo criada dentro da igreja, antigamente não tinha muito esse ensinamento para os jovens, para o adolescente, que hoje nós temos, que hoje nós vemos, que nós ouvimos e que nós ensinamos. Comecei a namorar cedo e meus pais aceitavam desde que fosse dentro de casa. Porque eles sabem, né, gente, que se eles não aceitar, a gente acaba fazendo escondido, é ou não é, né? Então eles preferiam que fosse dentro de casa. Daí então, e assim, meus namoros eram muito assim, gente, eu ficava 3 meses, 4 meses e terminava, então eu tava virando festa, e por ser filha de pastor já tava ficando feio pro meu pai, pra minha mãe, pra igreja, já não tava sendo mais um exemplo. E aí ele chegou em mim e falou assim, você é muito infantil, você é muito criança ainda, então a partir de hoje você está proibida de namorar, eu não quero que você namore só quando você criar uma maturidade a mais, porque não tá certo, e falou um monte de coisa pra mim. Ok, passou mais ou menos uns 15 dias que eu tinha terminado o namoro. E daí então surgiu o meu príncipe encantado. Sempre assim, depois dos cultos, a gente fazia pipocada e festa na casa assim, dos jovens, né? E ali a gente conhecia outros jovens, enfim. E aí foi de uma amiga em comum, a Vivi, ela lembra muito bem dessa história. Que aí foi aniversário dela, depois do culto, uma coisa assim, e a gente foi nesse aniversário. Aí chegou lá, um primo meu, amigo, tinha convidado um amigo.
E tava lá nessa festa, tudo, mas só que eu não notei muito, assim, bacana, legal, né? Mas beleza, porque eu estava proibida de qualquer outra coisa. Nesse mesmo final de semana, foi num sábado, no domingo a gente tinha, era um churrasco na chácara que a igreja tinha e nós íamos, todo mundo pra lá, os meninos jogavam futebol e tudo, aí foi também as famílias, os pais, as mães, todo mundo. E aí chegou lá e ele tava lá também, esse garoto. Silvano. Mas aí eu via que ele era assim, mais maduro, né, mais homem, assim. Eu era meninoca, sempre fui assim, magrinha, pequenininha. Eu estava junto com uma amiga minha e ela era muito bonita mesmo, assim. Tinha 4 anos a mais que eu, então já era bem mais formada e tal. E eu via que ele ficava meio que encarando, assim, ele jogando bola, meio que encarando. Mas pra mim, ele estava olhando pra ela, nunca pra mim. Que eu fui curada de inferioridade, mas eu sofri muito com inferioridade. Eu não aceitava o meu cabelo, eu não aceitava a minha magreza, eu não aceitava bastante coisa na minha vida, sabe? E aquilo foi implantando em mim, então eu tinha inferioridade. Então quando eu via assim algo superior a mim, eu nunca achava que eu era capaz. E aí quando tipo eu via que ele ficava olhando na nossa direção, mas pra mim ele estava olhando pra ela, porque ela é uma menina super bonita. Beleza. Aí nesse mesmo dia ele sentou do lado do meu pai, tinha uma cobertura lá, ele não estava mais jogando bola. E aí meu pai, né, começou a puxar papo com ele. Ah, você é daqui? Ah, não, eu vim com os primos da Adriana, eu vim com os primos, né, lá da Neuza, tal. Ah, legal, tá, é minha cunhada, são meus sobrinhos, enfim. E aí meu pai, aí ele pegou e falou assim, então, eu vim porque eu estou afim de uma garota. Aí meu pai, é? Quem seria ela? Aí ele pegou e apontou, falou, é aquela loirinha ali, porque ele nunca ia imaginar que o meu pai... Eu sempre fui, hoje eu clarei o cabelo um pouco, mas eu sempre fui loirinha, branquinha. Ele nunca imaginou. Então ele deu esse fora logo de começo. Aí meu pai, ele disse que meu pai deu um sorriso e falou assim, ela é minha filha. Pá, pra quê? Ele falou que naquele momento ele não sabia onde enfiar, ele queria sair correndo, ele queria fugir, porque ele acabou, né? Como é que é conquistar desse jeito? Tá, aí naquele mesmo dia eu recebi uma ligação na casa da minha mãe, tava meus primos lá, uma festa, uma bagunça. E aí um dos meus primos falou assim, Adriana, Silvano quer falar com você, aquele menino tá. Eu falei, vocês estão zoando da minha cara. Não, ele quer falar com você e tal. Eu até atendi o telefone, mas achando que era um dos meus primos zoando comigo. Porque eles sabiam que eu tava proibida de namorar, então eles estavam querendo me trollar naquela época. E aí eu peguei, conversei, ele falou assim, então eu sou o Silvano. Então eu falei, imagina, para. E falava, né, o nome dos meus primos, para de zoar, para de brincar. Ele falou assim, não, é sério, o Renan, que é um primo meu, me chamou, tal. Eu vou ter um casamento a semana que vem, eu gostaria de te convidar para ir comigo, tal. Eu falei assim, eu vou ver com os meus pais, mas a gente pode combinar de ir sim, enfim, para se conhecer melhor, tá. E aí passou, eu peguei e pedi pra minha mãe. Falei assim, mãe, a gente sempre corre pra mãe, né? Mãe, olha, sabe aquele menino? Minha tia que conhecia ele, que morava lá perto dele, pegou e falou super bem dele pra minha mãe. Não, ele é super de família, ele é da igreja, ele é levita, ele é bênção, não deixa a menina aí, tal. Então, né, me ajudou. Aí eu peguei e falei com a minha mãe falou assim, olha, Adriana, você que sabe, mas você não vai sozinha, leve alguém. E você sabe, seu pai te proibiu de namorar, você sabe. E aí nesse mesmo dia, gente, que a gente saiu pra esse casamento tudo, ele me pediu em namoro. E eu sabia que eu estava proibida. Aí eu peguei e contei mais ou menos pra ele, falei, mas eu estou proibida. Meus pais são pastores, eu terminei um relacionamento há pouco tempo, então não posso, expliquei tudo pra ele. E por ele ser da igreja, ele também já entendia algumas coisas. Aí ele falou, mas mesmo assim, aí você não aceita? Eu peguei e falei, tá bom, eu aceito. Gente, eu aceitei, mas eu vim embora e falei, meu Deus, eu aceitei, mas e agora? Tipo, doidinha, gente. Mas as coisas não eram como era hoje, com muita malícia, nada. Era bem diferente, né, gente? Há quase 19 anos atrás, muita coisa mudou. Então era assim, eu era imatura nessa parte, mas só que era muito inocente também. Quando foi de manhã, minha mãe já chegou lá. Bateu na porta do quarto, abriu, falei, Adriana, como que foi? Mãe curiosa, né? Como que foi, tá? Eu falei, tudo bem. Ela, Adriana, como que foi? Me conta. Aí eu falei, mãe, tô namorando. Coloquei a coberta na cabeça, falei, meu Deus, e agora? Ela, Adriana, você vai ter que ver com seu pai, porque ele já tinha te proibido. Não, a gente confiou em você, você falou que só ia sair, Ela falou, agora você se vira e conta pro seu pai. Aí eu peguei, liguei pro Silvano, contei toda a história. E ele falou assim, não, estou disposto, eu vou aí conversar com seu pai. Eu falei, então vem. No final de semana ele foi lá conversar com meu pai já estava meio que sabendo da história, mas não por mim.
pela minha mãe. E quando ele chegou, meu pai estava no quarto tocando violão. E aí eu fui lá e falei assim, pai, o Silvano tá aí pra conversar com você, tudo. Ele falou assim, oxe, manda ele vir aqui. Mas bem assim seco, ele não era assim, sabe? Mas ele já tava nervoso comigo. Eu peguei, fui lá, falei assim, vamos lá no quarto e tal. E ele, do jeito que ele tava tocando violão, gente, ele ficou, ele não parou pra dar muita atenção, sabe? E aí o Silvano entrou, se apresentou, tudo. Ele falou, oi, tudo bem e tal. É isso, conversa vai, conversa vem. Aí ele pegou e pediu, ele falou assim, eu vim aqui pra pedir a mão da sua filha em namoro. Gente, eu nunca passei tanta vergonha. Meu pai olhou bem sério pra ele, porque viu que ele era um rapaz mais maduro também, olhou bem sério pra ele e falou assim, olha, você que sabe, ela acabou de um relacionamento agora e eu tinha proibido ela é infantil, você que sabe, se você quiser assumir, mas ela é totalmente infantil. Meu, penso numa vergonha, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu não tinha intimidade ainda, a gente tava se conhecendo e tudo, né? Aí ele pegou e falou assim, não, eu estou disposto. Eu tô disposto a aceitar esse compromisso com ela. E daí então começou a nossa história, gente. Depois de 1 ano e meio de primeiro olhar, de primeiro contato, a gente estava subindo no altar. Depois de 1 ano e meio. Eu lembro até hoje, meu tio, ele estava fazendo um tratamento de saúde, ele morava lá em Paraná, ele estava fazendo aqui na Unicamp, ele estava hospedado na casa dos meus pais. E era um profeta de Deus, sabe? Um homem de Deus, minha filha falou, aconteceu, sabe? Um homem assim, muito íntimo de Deus. E numa noite que ele estava lá, ele chegou e falou assim, olha, filhos, Deus tem pressa no casamento de vocês. Até então a gente falava sobre casamento, mas a gente achava que ainda estava muito cedo. Eu tinha 16 anos, ele tinha 20 anos. E aí a partir desse momento a gente começou a pensar em casamento já. Né? E foi conversando, conversa vai, conversa vem. E aí conversei com meus pais, tá, beleza. Quando eu vi, gente, eu já estava no altar, dizendo sim. Foi tudo muito rápido. Ai, umas pessoas falaram, nossa, por que casou tão rápido assim? Ah, só pode estar grávida e tal. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, no momento, a gente pode não entender. Mas a gente apenas tem que ser obediente e entrar debaixo do propósito de Deus para nossas vidas, porque é bênção. Quando nós recebemos confirmação dos céus, quando você tem certeza do que você está fazendo, quando você sente aquela paz e aquela alegria no seu coração, e quando Deus está no controle, gente, vai sem medo, se lança mesmo, sabe? Com toda a sua confiança, com toda a sua fé. Porque o negócio funciona. São desafios, mas funciona, dá certo. Então eu casei, aí meu sonho era casar no dia do meu aniversário. 19 de maio de 2001, nós casamos. E daí então começou a nova história, os desafios também. Porque cada um, gente, casamento é bênção de Deus, mas cada um vem com a sua história, cada um vem com seus costumes, né? E aonde que o casamento é renúncia, né? Eu caso para fazer o outro feliz e o outro casa para me fazer feliz. Mas foi tudo muito novo para mim, né? Ele tinha um estilo de vida, eu tinha outro estilo de vida, ele era mais maduro em algumas partes e eu era imatura em outras partes, né? Ele casou comigo fazendo parte do Ministério de Dança e aí logo que a gente casou, tudo, ele começou a trabalhar à noite, então ele ficava quase 1 mês sem conseguir ir na igreja, né? E assim, por sermos novinhos, ele com 21 anos, eu com 17 anos, literalmente, na época, eu era de menor, então meus pais teve que assinar por mim no cartório, porque eu não poderia assinar, hoje já pode, mas naquela época, em 2001, não, né? Enfim, e aí começou ciúmes, começou as coisas, porque, tipo, sempre quando acabava os cultos, quando eu era solteira, eu saía, ia pra sorveteria, sabe? Nossa, curtia mesmo, assim, como jovens, enfim. E aí quando eu casei, e mesmo ele não estando, hoje eu entendo pela maturidade, o meu papel era acabar o culto e eu ir embora, porque a minha vida mudou, né? O meu compromisso mudou, mas mesmo assim eu queria continuar com aquela vida. Então acabava o culto, ele estava trabalhando, eu queria sair para sorveteria e tal. E onde começou os primeiros choques, porque aí ele falava que não, que eu já não era mais solteirinha e tal, e aí eu queria retrucar, eu retrucava. Gente, 4 vezes eu fiz mala para ir embora. E aí ele pegava, quando eu falava, ai, também eu vou embora, aquela coisinha de criança, infantil, ai, eu vou embora. E aí ele, não, você não vai. E aí eu pegava as malas, fazendo graça. No fundo eu sabia que eu não ia coisa nenhuma. Aí ele, ai, não, aí tipo me convencia, ai, tá bom.
E aí chegou um dia, gente, que aí numa das discussões, né, alguns ciúmes, algumas coisas tal, e eu tupetuda na época, não sabia baixar a guarda, e minha mãe sempre conversando comigo, e eu morava perto da minha mãe, eu fui morar, minha avó tem um sobrado com meu avô, aí eles tinham casas no fundo de aluguel, eles alugaram uma pra gente, a gente ficou morando ali, mas no mesmo bairro com a minha mãe mesmo. Aí um belo dia, numa das discussões lá e tal, aí eu peguei e falei, eu vou embora. Ele falou, você vai? Agora eu quero que você vai. Pode arrumar suas malas, tudo. Naquela hora eu fiquei em choque. Falei, o quê? Ele, pode arrumar suas malas, tal. Aí eu peguei e falei, aí eu tentei conversar, não, eu tô brincando. Ele falou, não, agora você vai arrumar suas malas e eu vou te levar lá pra sua mãe, que não sei o quê. E aí conversa vai, conversa vem, tudo, ele tava, né, me testando. Porque acredito que ele conversou com a minha mãe, foi minha mãe que deu essa dica pra ele. E aí eu peguei, fui lá, conversei com minha mãe falou assim, você pode vir com as suas malas, mas ao mesmo tempo que você chegar com essas malas aqui, você vai voltar para casa, porque você não fez uma escolha, agora assume a sua escolha. E ali, gente, eu fui muito confrontada, sabe, muito confrontada. Então eu tinha maturidade sim para algumas coisas, mas para as outras eu era muito imatura. E aí, nesses desafios, nesses choques, a gente foi crescendo, eu fui renunciando muitas coisas, foi muita conversa, meus pais muita conversa comigo, né? Ele também renunciando a algumas outras coisas, aí logo ele mudou de horário, ele já conseguia ser mais participante comigo no meu chamado, no meu ministério. Aí ele também voltou pro ministério levítico, e aí tudo foi caminhando e se tornando. Mas os 2 primeiros anos, gente, foi bem complicado, foi desafio mesmo. Foi preciso fazer várias renúncias, mas Deus ele foi nos abençoando e nos honrando, graças a Deus. E a gente começou assim, a conquistar as nossas coisas muito cedo, porque a gente começou a se unir. Porque quando um casal verdadeiramente ele se une num só propósito, num só objetivo, Deus abençoou de uma forma extravagante. E com 2 anos de casado eu já desejei engravidar, eu queria engravidar. E aí começou a saga na minha vida, e aí eu tentava, não tomava nada. Eu tomei apenas por 2 anos remédio, gente, então nem foi muito tempo para demorar tanto. E aí eu nada, e aí via uns engravidando, outras engravidando, e eu nada. Toda vez que descia a menstruação para mim, nossa, para mim era, e eu chorava, eu achava que eu não ia ser mãe, que Deus não estava me ouvindo, enfim, um tempo assim de muita tristeza na minha vida, porque eu achava que eu não era capaz de engravidar, que eu não era capaz de ser mãe. A gente fez todos os exames que tinha que ser feito, tanto eu quanto ele, dava que nós éramos normal. E até pessoas, sabe, próximo da gente tomando remédio, não querendo engravidar, engravidava. Então toda vez que eu ouvia um testemunho, eu me alegrava, e ao mesmo tempo, assim, era uma tristeza muito grande. Que 10 pessoas na minha frente engravidou, assim, próximo de mim, 10, e eu não conseguia. E aí eu lembro até hoje, porque foi algo que me marcou muito. Eu dobrei o meu joelho numa madrugada em casa, no meu quarto, e eu falei com Deus, mas foi uma oração com uma dor, mas ao mesmo tempo aquela dor foi uma entrega. Eu falei, Deus, não é o meu tempo, é no seu tempo, se não for para mim ser mãe, amém, mas conforta o meu coração, me ajuda. E ali eu fui conversando com Deus assim, e eu me rasguei na presença de Deus, me rasguei. E a partir daquele momento eu entrei num propósito. Eu tinha muita dificuldade em usar saias, porque eu não gostava muito das minhas pernas, enfim. E aí eu peguei e falei, eu vou fazer algo que me custe, Deus, para chamar a tua atenção, porque eu quero gerar, eu quero ser mãe. E aí eu peguei e fiz um propósito de usar só saia por 30 dias. Literalmente eu tirei as calças. Eu fiquei usando saia por 30 dias. Fazia mais ou menos 10 dias que eu estava no propósito, e eu estava sentindo algo diferente em mim. E aí no dia da célula, que era um sábado à tarde, e aí eu fui e fiquei com desejo. Eu falei assim, eu vou passar na farmácia e vou comprar um teste. Não estava atrasado, não estava nada, mas eu estava sentindo. E aí eu peguei e fui e passei, cheguei mais cedo na célula, arrumei as coisas e fui lá e fiz. Gente, eu estava sozinha lá na escolinha esperando as discípulas chegarem, minha prima e tudo mais. Quando eu fiz esse teste, eles falam assim que se é a primeira urina, tudo, aí eu não quis nem saber, já era, eu acho que a 5ª urina do dia. Eu fui e comprei o teste, aqueles baratinho mesmo de 3 conto, comprei, fui e fiz. Quando eu fiz, começou a subir um pauzinho. Quando começou a aparecer o segundo pauzinho, gente, as minhas pernas estremeceu. Eu caí ali no chão sozinha, mas eu chorava, mas de alegria. Eu não via a hora que chegasse alguém para me compartilhar aquilo. Logo, minha prima chegou, a Lu, e ela chegou, eu falei, Lu, vem cá.
Levei ela lá pro escritório, contei. Eu falei, e aí, você acha? O que você acha? Ela me abraçou, se alegrou comigo, chorou comigo, porque todas viam, assim, a minha tristeza e a minha necessidade, porque eu queria engravidar. E aí eu falei, você acha que eu já devo contar esse testemunho na célula? Porque eu já queria gritar pro mundo todo. E porque eu só fiz essa de farmácia, eu não sei se é, e se eu falo e não é, tá? Ela falou assim, Dri, conta, porque milagre de Deus na sua vida você está grávida. E aí quando as minhas chegou, tudo no momento testemunho da célula, eu contei, gente, foi um chororô, foi uma alegria, foi lindo, foi lindo, foi um milagre de Deus. A Giovana é um milagre de Deus, ela veio assim para transformar a minha vida, para transformar o nosso relacionamento, foi assim tremendo. Hoje ela tem 12 anos de idade. Ela é nossa princesa, presente de Deus, Giovana Raíssa. Giovana significa dádiva, presente, Raíssa significa flor. É a nossa princesa. Mas então, antes de nascer, tipo, tempos antes, o meu irmão, ele começou a sentir muita dor. E aí foi ver, ele tava com um apêndice, que até então é uma cirurgia super simples a ser feita. Mas bem na época, meu pai, ele tinha abrido mão do serviço para ficar integral na igreja, então a gente perdeu o convênio. E aí ele com essa dor, a gente foi no hospital público mesmo da cidade, aqui de Hortolândia, e aí ele foi, operou da apêndice, voltou embora, passou mais ou menos 2 dias, esse menino começou a sentir muita dor dentro de casa, ele não conseguia ir ao banheiro, ele não conseguia evacuar, as fezes dele estavam saindo pelos pontos e a gente não entendia, ele começou a sentir muita dor, foi aonde que a gente voltou com ele para o hospital. Chegou lá, fizeram o exame, tudo, tirou uma ultrassom e viu que o médico que operou ele tinha costurado o intestino dele junto. Olha pra você ver, né, gente, que irresponsabilidade. E a partir daí, então, começou uma saga de uma luta pela vida do Leandro. E aí, então, ficou operado, ele teve que ser operado por 4 vezes. A 4ª vez que ele ficou no hospital, gente, ele ficou pele e osso, ele ficou quase 1 mês internado, porque aí a 2ª vez ele pegou infecção hospitalar, depois teve que abrir ele tudo de novo, e nessa 4ª vez os médicos falaram assim, para mim, para os meus pais, para nossa família, falou, olha, ele tá indo para a sala de cirurgia, mas a gente não sabe se ele volta, porque começou a complicar muito, porque ia ter que tirar todos os órgãos dele, lavar, porque tinha infectado, enfim. E aí foi onde que cortou ele de cima e abaixo na barriga, tal, fez a gente ali orando, clamando, esperando por este milagre. E o milagre aconteceu, o Leandro saiu, deu tudo bem, depois ele se recuperou, né, engordou novamente, voltou a trabalhar, voltou a estudar, enfim, passou-se anos. E aí ele, né, namorava, começou a namorar, tudo, e depois depois de 4 anos de namoro, ele casou. Isso já tinha ficado para trás dessa enfermidade dele. Ele casou, gente, o Leandro casou. Depois de 7 meses que o Leandro tinha casado, aí nesse período a Giovana nasceu, ele conheceu minha filha, e 7 meses de casado o Leandro começou a sentir dor novamente, no intestino, no estômago e tudo mais. E aí foi onde que levou ele às pressas novamente, ele já estava evacuando sangue, foi tudo assim muito rápido. E ele ficou ali na PUC, ele ficou por 1 semana e ele não aguentou, ele veio a óbito, ele faleceu. O meu irmão faleceu, a Giovana nasceu, o nosso milagre nasceu dia 25/10/2006. E aí quando foi no meado de 2007, perdão, a gente já começou a programar todo o aniversário da Giovana, então, né, primeira filha, primeiro ano, então já estava tudo locado, tudo certo. Ele veio a óbito no dia 24/10/2007, e no dia 25/10/2007, nós estávamos sepultando o meu irmão, no dia que a minha filha estava fazendo 1 ano de idade. Eu sou muito ruim para data, mas essa data não tem como esquecer. E aí foi numa quinta-feira e já estava tudo certo para o sábado. Foi assim uma cerimônia muito linda, a gente sentiu muita presença de Deus, muitos amigos vieram, ele era uma pessoa muito amada, muito querida, era levita, era baterista, mas Deus tinha um plano na vida dele. Fazia 7 meses que ele estava casado. E aí foi um tempo assim de muita dor nas nossas vidas. E aí eu peguei e perguntei para meus pais, eu falei, o que vocês acham? Vocês acham que a gente cancela o aniversário
Meus pais muito assim, movidos pelo Espírito de Deus e a força que só vem dele, porque esse momento a força é de Deus, gente, não é nossa. A gente nunca sabe como a gente vai reagir. E eles falaram, não, a vida que segue, minha filha. A gente vai comemorar o aniversário da Giovana, do nosso milagre. E aí na quinta a gente sepultou meu irmão e no sábado a gente estava festejando a festa de 1 ano da minha filha. E o Senhor nos deu força. Bastante parente não veio porque achou que a gente ia cancelado, mas mesmo assim muitas pessoas vieram, nos prestigiaram nesse dia de alegria. E foi muito difícil para nós, mas Deus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. E a gente aprendeu a adorar a Deus, queridos, em qualquer momento, em qualquer situação, porque Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta não abrir, Ele é Deus. E a nossa vida a gente já entregou nas mãos dEle. Então tudo que acontece é na permissão e a vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? E eu também comecei muito novo o meu chamado, o meu ministério. E faz 9 anos que a gente trabalhava com jovens. Faz 1 ano que nós somos ungidos a pastores. A gente já trabalha com célula, com vidas, com pessoas já faz um tempo, mas a nossa consagração foi dia 12/12/2017. Então agora em dezembro fez 1 ano que eu e meu esposo nós fomos ungidos a pastores. E nós estávamos até então cuidando da juventude. A gente ficou quase 10 anos cuidando dos jovens. Hoje o Senhor Ele nos dá esse novo desafio. E nós partimos para um novo rumo, para um novo começo. E nós dizemos sim ao nosso chamado, nós dizemos sim aos nossos mentores. E hoje, então, nós pegamos os casais para tomar conta, para pastorear os casais. Então, este ano nós vamos estar, né, iniciando este trabalho com os casais, como pastor. A minha filha, ela trabalha junto com as crianças, ela também dança. Então eu louvo a Deus, porque em todo o tempo da nossa vida, Deus Ele tem nos chamado, Ele tem propósitos sobre nós. Não acontece, gente, é muita coisa, mas não tem como, senão o vídeo fica muito longo, sabe, muito longo. Mas eu louvo a Deus, hoje meus pais são apóstolos. Hoje, muito tempo atrás eu não sabia lidar muitas vezes com isso. Muitas vezes eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, eu gostaria de ter, eu queria ter pais normais, que não fosse assim, líderes de igreja, porque a gente sofre muito ataque, a gente sofre muitas coisas, né? Chegou a época que eu invejava pessoas que não tinham pais pastores, mas hoje eu sei a honra que é, o privilégio que é. Hoje eu sou um com eles, eu entendo tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar na obra de Deus, no ministério de Deus, porque hoje eu sei qual é o meu chamado, hoje eu sei a revelação que foi dado sobre a minha vida, sobre o meu esposo, e nós dizemos sim, não importa o desafio que nós vamos ter que enfrentar, mas maior é Deus nas nossas vidas, e a cobertura de Deus é sobre nós, e é assim tão gratificante quando você vê vida se rendendo aos pés do Senhor Jesus, através de uma oração, através de uma ministração, através de um abraço, através de uma palavra de amor. Então hoje nós estamos neste desafio. E que Deus Ele continue nos abençoando, continue nos prosperando, né? Eu tinha sonho, eu sou formada em contabilidade, mas eu comecei a trabalhar na área, me formei, trabalhei por 3 anos na área, não era aquilo que eu queria. Eu sempre tive o sonho de trabalhar, de ser psicóloga, de ter esse conhecimento humano, de como o ser humano funciona, além da gente ter esse conhecimento espiritual, mas nós somos formados em 3, corpo, alma e espírito. Então, para servir melhor ao reino de Deus, para servir melhor às vidas, eu queria também ter esse conhecimento. E Deus, no ano passado, Ele abriu as portas, Ele me abençoou. Então eu estou indo para o 2º ano de psicologia e eu louvo a Deus. Gente, são tantas realizações que Deus tem feito nas nossas vidas, tantas que eu estou tão grata que o amor de Deus até me constrange pelo cuidado e pelo zelo dele sobre a minha vida. Gente, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a minha história, um pedacinho da minha história. Pô, são 34 anos. E eu tentei resumir o máximo possível da nossa casa. Hoje nós entendemos que nós servimos ao altar. Nós somos um com os meus pais, que hoje são apóstolos, que estão abrindo igrejas. E nós estamos aqui para fazer que o reino dos céus seja povoado e o inferno esvaziado. Amém? Então siga no seu chamado. Se você é novinha de casada, está tendo seus contratempos, isso vai passar, sabe? Ore bastante, renuncie algumas coisas para fazer o outro feliz. E se você está tentando engravidar e não consegue, entenda que a lógica dos céus não é a lógica da terra. O relógio do céu é diferente do relógio da terra, e hoje eu entendi
porque a Giovana teve que nascer nesta época, ela preencheu algo que ficou um vazio, e ela preencheu esse algo na nossa casa, na nossa família. Enfim, foi tudo assim lindo da parte de Deus. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Declaro que você é pessoa abençoada, sua família é abençoada, sua casa é abençoada, e tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, não olhe para o tamanho do desafio, olhe para o tamanho do seu Deus, que você é capaz. O Senhor, Ele te ungiu. Então vai na sua força, vai na sua coragem, que tudo dá certo. Amém? E a gente continua a nossa vida, tá? Fique com Deus, um beijo no seu coração. Se você gostou, deixe o seu like, não saia daqui sem deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha nas suas redes sociais com seus amigos e comente nesse vídeo as suas experiências também, que eu quero ouvir, eu quero saber também, e assim você ajuda na divulgação do meu trabalho. Fiquem com Deus e um beijo no seu coração. Tchau!